como é merecido, colocar no devido lugar, dar a devida importância a Deus. Então Deus tem que ter a prioridade na nossa vida. Deus tem que ser o primeiro. E tudo que nós fizermos, Deus tem que ser consultado e nós temos que ver se aquilo agrada ou não agrada a Deus. E assim por diante. Isso é só falando assim, bem por cima. Mas todos os nossos atos, eles podem revelar se nós estamos honrando a Deus ou desonrando a Deus. Colocando Jesus, colocando Deus no lugar comum, como nós vimos na outra semana, ou se nós estamos dando lugar de prioridade para Ele. Se nós realmente somos discípulos do Senhor Jesus e aprendemos com Ele, nós vemos que o Pai tem que ter um lugar de excelência, o primeiro lugar. Ele tem que ser colocado em nosso coração, no trono do nosso coração. E precisamos então, em todos os nossos atos, em toda a nossa vida, em tudo que fizermos, falarmos, em todas as nossas ações, que essas ações honrem o nome do Senhor, o nome do nosso Pai. Eu quero continuar falando sobre isso. Eu quero que você abra comigo lá em Mateus 13, 24 e 30, até o 30. E depois continuando Mateus do 37 ao 43. Abra comigo, você anote aí. É importante que você anote para depois você meditar, estudar. Se tiver alguma dúvida, Se tiver alguma dúvida, depois nos procure o seu líder, porque nós não conseguimos abordar aqui tudo, 100%. Mateus 13, 24 ao 30. Essa foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde veio? O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, responderam eles. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio e amarrem os feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Dando sequência no 37. Jesus respondeu: o Filho do Homem, aí Jesus está explicando a parábola para os seus discípulos. O Filho do Homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do reino. Os joios são as pessoas que pertencem ao maligno, e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita até os fins dos tempos, e os que fazem a colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será o fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal. E os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Nós temos dito aqui, queridos, que nós precisamos criar ambientes para que o Senhor possa operar com liberdade no nosso meio e onde nós estivermos. O ambiente de honra é um ambiente que nós precisamos nos preocupar em cultivar e em vivermos em nossa vida diária, para que o Espírito Santo, para que Deus possa agir. Deus não age de qualquer forma, em qualquer lugar. Nós vimos que Jesus não fez milagres na terra onde Ele não foi, na sua própria terra, onde Ele foi criado.
onde não creram nele, onde colocaram ele num lugar comum, como uma pessoa comum. E nós sabemos que esse ambiente, somos nós os responsáveis por tomar atitudes e fazê-lo acontecer. Você entende isso? Amém? Quantos estão comigo? Diga amém. Quantos estão prestando atenção? Diga amém. Eu e você somos responsáveis. As coisas não acontecem na minha vida, as coisas eu não vejo, não... É porque você não criou um ambiente propício para que as coisas aconteçam. Porque nós somos os responsáveis. Se nós nos aproximarmos de Deus, conforme nos diz lá em Tiago, Ele se aproxima de nós. Então nós temos a nossa responsabilidade. E a palavra de Deus nos diz lá em Mateus 6,10, na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quem é responsável por fazer o reino de Deus acontecer na terra, queridos? Quem? Jesus já fez o que ele tinha que fazer. Ele devolveu ao homem a autoridade que ele tinha perdido lá no jardim do Éden, quando pecou, quando desobedeceu a Deus. Ele perdeu a autoridade sobre a terra e entregou para o inimigo, entregou para Satanás. Mas Jesus veio e novamente entregou a autoridade para o ser humano, para nós, igreja de Cristo. Então nós temos autoridade de implantar o reino, a cultura do reino, a justiça do reino, tudo que é do reino na face da terra. Nós, igreja, eu e você, nós somos a igreja de Cristo. Então essa é uma missão prioritária da igreja. Qual é a vontade de Deus? A justiça, o amor, a salvação das pessoas. Essa é a vontade de Deus. E nós somos responsáveis por fazer isso acontecer na face da terra. Nós, como simples seres humanos, é impossível, nós não conseguimos realizar essa obra poderosa. Mas o Espírito Santo de Deus que está em nós, que trabalha juntamente conosco, Ele faz através de nós essas coisas acontecerem. Só que tem um problema. Há muitas vezes, queridos, uma disparidade entre o que a igreja diz e o que a igreja faz na face da terra. Eu vejo que isso está sendo corrigido. Em muitas coisas, há uma disparidade, aquilo que nós fazemos, que nós falamos, muitas vezes não é aquilo que nós fazemos, a maneira como nós agimos no mundo. Então a igreja fica um pouco sem crédito, porque a igreja no mundo tem falado uma coisa e muitas vezes tem feito outra. E nós, igreja dos últimos tempos, que está sendo formada para os últimos tempos, precisamos corrigir isso. As pessoas dão crédito para aquelas coisas que são verdadeiras, autênticas. Nós falamos de um jeito, nós vivemos daquela forma em tudo aquilo que nós falamos. No livro Cultura da Honra, do Danny Silk, se você tiver oportunidade, é bom ler. Aliás, é bom que você adquira o hábito de ler, queridos. Eu cresci muito, aprendi muito lendo bons livros. Depois eu posso dar para você o nome. Ele diz assim: a missão prioritária da igreja é fazer transbordar o reino sobre a comunidade. Não simplesmente tentar trazer a comunidade, fazer a comunidade vir para a igreja. Não é muitas vezes isso que a igreja faz? A igreja considera o mundo separado, e tenta trazer esse mundo para dentro da igreja, trazer essas pessoas para dentro da igreja e fechá-la dentro de quatro paredes, numa sociedade, numa associação, e viver aqui essa vida de igreja. Só que nunca foi assim. Esse nunca foi o propósito de Deus para a igreja. Ele diz: vão, façam discípulo de todas as nações. É para sair, não é para se trancar com 100, 200, 300, 500 pessoas, todas santinhas, e que não faz nada lá fora. É o oposto, é para sair. Essa prioridade é motivada por honra.
aqueles que entenderam o que é honra, e por uma mentalidade próspera que nos leva a procurar maneiras de beneficiar aqueles que nos cercam. Eu concordo plenamente com isso que ele está dizendo aqui, e com as experiências que ele teve na igreja dele. Porque muitas vezes a igreja, ela se tornou aquele grupo de pessoas: nós somos coitadinhos, vem, traga bênção, traga o dízimo, traga oferta, vem nos abençoar. Aí eu vou para a igreja para ser abençoado. É porque lá que está a bênção, eu vou lá para ser abençoado, eu quero ser abençoado. Ao invés de ser uma igreja que pensa de maneira próspera, em todos os sentidos da palavra, e está aqui, nós nos reunimos aqui, queridos, para nos prepararmos melhor, para aprendermos mais, mas não para ficar aqui dentro de uma associação de santos, curtindo a santidade um do outro. Nós estamos aqui como um exército sendo treinado para sair e fazer o reino de Deus acontecer, tratar as pessoas com o devido valor que elas têm, e fazer o reino de Deus acontecer lá. Muitas vezes o reino de Deus não acontece porque nós não estamos agindo de acordo com um cidadão do reino que entendeu o que é ser um filho de Deus. Então há essa discordância, essa distopia entre aquilo que nós muitas vezes pregamos, prego o amor, e aquilo que nós fazemos lá fora. E precisamos corrigir isso, precisamos prestar atenção nisso, senão nunca nós vamos alcançar esse mundo, essa cidade para o Senhor Jesus, nunca. Talvez você não seja assim, talvez nós não estejamos agindo assim, de uma forma mais direta, mas o mundo nos vê assim, e nós precisamos agir de forma que o mundo perceba que nós não somos assim, mas que seguimos realmente os passos de Jesus, e honramos e damos o devido valor às pessoas, seja quem seja. Então essa é uma missão prioritária da igreja. O mundo vai ver Deus hoje através de nós, através do Cristo que está em nós. Ele não vai ver de outra forma. E nós, como igreja, como comunidade de extensão Ágape, o quanto que nós estamos representando Cristo lá fora. Como as pessoas estão vendo você lá fora, como elas estão me vendo lá fora. Isso é muito sério. Porque se nós queremos alcançar essa cidade para o Senhor Jesus, isso tem que ficar muito claro no coração das pessoas. Nós existimos, queridos, para abençoar, para dar, e não para ficar recebendo. Nós recebemos, porque como eu já disse, nos fala muito o pastor Luciano Subirá, nós não somos uma represa, nós precisamos ser um leito de um rio, onde as bênçãos fluem através de nós, através das nossas vidas, para a vida das outras pessoas, e inunda a vida das outras pessoas, não pessoas carentes e necessitadas. Por favor, venha nos abençoar. Nós somos prósperos. Posso ouvir um amém? Nós somos prósperos. Diga: eu sou próspero. Eu sou próspero. Em todos os sentidos da palavra, não estou falando dinheiro, não, em todos os sentidos da palavra. Somos alegres, porque nós conhecemos um Deus que nos amou e que nos ama. Existe alegria no seu coração? As pessoas se aproximam de você, gostam de estar com você? Às vezes as pessoas representam Jesus como alguém carrancudo, bravo, sempre compenetrado, sempre triste, pensando na sua morte. Mas você acha que as criancinhas iam querer se aproximar de Jesus carrancudo? Não, Jesus era alegre, estava em todas as festas que ele podia estar, onde convidavam ele para jantar ele estava, e era uma pessoa agradável, alegre, porque ele conhecia o seu pai, sabia quem ele era. Às vezes os crentes, aqueles crentes marrudos, carrancudos, que as pessoas nem querem se aproximar. Nós somos um povo alegre, e essa alegria que está no seu coração de você ser salvo
e pertencer ao reino de Deus, tem que transbordar. A igreja tem que transbordar da prosperidade, da alegria que ela tem para todos os lugares, e encher essa cidade com o reino de Deus, com alegria. O reino de Deus é paz, alegria, justiça, como diz Paulo. Isso tem que transbordar de nós. Esse reino tem que transbordar, tem que fluir de nós. Paz, segurança, porque nós temos um Deus. Alegria, porque nós somos filhos de Deus. E justiça, porque nós somos filhos de Deus, estamos aqui para fazer justiça para aqueles injustiçados. Amém? Você crê que é assim? Então nós somos responsáveis. Venha o teu reino, não é só orar, é fazer vir o reino. Essa é a nossa responsabilidade. Jesus, querido, honrava as pessoas sem distinção. Eu coloquei aqui alguns exemplos bem conhecidos. Lucas 19, do 5 ao 7. Zaqueu era um homem baixinho, contando rapidinho a história, que estava ansioso por ver Jesus. E de repente ele ouve um dia que Jesus ia passar por Jericó, perto de onde ele morava. Ele corre então para a estrada para ver Jesus, porque aquilo acendeu uma chama no coração dele. E quando ele chega lá, aquela grande multidão, e ele era baixinho, né? Os baixinhos veem o mundo numa perspectiva diferente, né? Você já percebeu isso, né? E ele não conseguia enxergar Jesus, porque todo mundo era mais alto que ele, a multidão era mais alta que ele, e ele não conseguia chegar perto. Ele corre à frente então, sem nenhuma vergonha, timidez, sobe em cima de uma árvore, e fica lá esperando Jesus passar, porque só de ver Jesus, isso já alegraria o coração dele. Mas Jesus chega, chama Zaqueu pelo nome, e diz: desce daí, Zaqueu, hoje eu vou pousar na sua casa. Então ele desce alegremente, e vai e recebe Jesus na sua casa, prepara um jantar delicioso para ele, para os seus discípulos. Enquanto isso, o povo do lado de fora, os religiosos, diziam: mas ele está se juntando com os pecadores. Zaqueu era o chefe dos publicanos que cobravam impostos dos judeus para os romanos. Era uma pessoa muito mal vista e pecadora. Ninguém podia ver uma pessoa dessa, se distanciava, não podia nem tocar numa pessoa dessa porque era impura. E Jesus se assentou à mesa na casa dele. Jesus honrou Zaqueu, porque Zaqueu era bom, porque Zaqueu era um homem, e era um ser humano que para Jesus era importante. Jesus honrou Zaqueu antes dele se converter, porque naquele momento Zaqueu realmente reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, e disse: olha, se eu tenho roubado, eu vou devolver quadruplicado, vou pegar toda a minha fortuna, metade eu vou dar para os pobres. Mas Jesus o honrou enquanto ele ainda era pecador. Outra situação, Lucas 7,39. Jesus é convidado para jantar na casa de um fariseu. Ele honra o fariseu, vai lá, e de repente aparece uma mulher que começa a chorar aos seus pés, se enxugar com seus cabelos, e derrama um perfume caríssimo e raro sobre os pés de Jesus, ungiu os pés de Jesus. E o fariseu dizia: se ele soubesse quem ela é, uma pecadora, não deixava que ela ficasse tocando nele. Mas ele honrou aquela mulher pecadora. Por quê? Porque ele viu quem ela era: filho de Deus, uma filha de Deus. Antes dela se converter, não. Outra situação, a mulher no poço, a mulher samaritana. Jesus conversava com aquela mulher, Jesus honrou aquela mulher.
de uma forma maravilhosa. Ninguém queria conversar com a mulher. Por que ela estava lá meio-dia tirando água no poço? Porque as mulheres iam de manhã, enquanto estava fresco. Ela ia naquele horário porque não tinha ninguém. Ela sabia que não tinha ninguém e não ia ficar sendo apontada, rejeitada pelas outras mulheres. Uma mulher solitária, porque ela era considerada uma pecadora. Mas quando ela chega lá, ela encontra Jesus. Jesus honra aquela mulher, fazendo revelações profundas para ela. Para poucas pessoas e para a multidão, Jesus não falava isso. Jesus falou: eu sou o Messias. Para aquela mulher que ele tinha conhecido naquele dia, ele falou: olha, eu sou o Messias. Honrou aquela mulher, que mulheres naquela época eram deixadas meio de lado. Mas Jesus mostrou o valor que tem uma mulher em todos os momentos, né, e principalmente nesse. Jesus então honra as pessoas sem distinção. Ele não fazia distinção. Esse aqui é bonzinho, eu vou honrar. Esse aqui é ruim, eu não vou honrar. Ele mesmo fala: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Eu não vim para julgar, eu vim para salvar. E muitas vezes nós, grandes santos, maravilhosos, queremos ficar julgando os erros dos outros e comentamos os erros dos outros. Você viu o que o fulano fez? E nos sentimos muitas vezes até indignados, como se nós fôssemos perfeitos. Quem já não fez isso? Levanta a mão. Quem nunca fez isso? Uma coisa, queridos, que nós precisamos aprender a honrar as pessoas do jeito que elas são, do jeito que são, como estão. Não é honrar simplesmente porque é um líder, porque é alguém importante. É qualquer pessoa. Precisamos aprender a honra. A honra, querido, em atos. Quando você valoriza e toma atitudes que demonstram o valor que você dá àquela pessoa. Seja ele um líder, seja ele seu irmão, seu discipulador, seu discípulo, aquele que está discipulando. Em coisas práticas, queridos. Vamos falar coisas práticas. Digamos, você pertence lá a uma conexão. Você simplesmente não vai para a conexão, não justifica, não tem um motivo sério, que realmente seja justificável. Você não avisa, você não dá atenção. Eu pergunto para você, essa pessoa que fez isso, se eu fiz isso, se você fez isso, você honrou aquele líder que está dirigindo a conexão? Ou você desonrou ele? Você colocou ele, aquilo não tem importância. Na verdade, esse ato está falando assim, eu não dou importância para vocês, vocês não têm importância para mim, tanto faz. Esse ato diz isso. Não, mas eu nunca falei isso, mas o seu ato diz isso, o meu ato diz isso. Eu não estou dando importância. Aquele irmão que preparou, abriu sua casa, fez lá um lanchinho para receber você, não deu valor. Você entende o que eu estou falando? Aquelas pessoas não têm valor, não têm importância, você não está honrando ela. Coisa simples. E muitas vezes nós não percebemos que nós estamos desonrando o nosso irmão, sem perceber. Eu não vou no culto hoje porque eu estou cansado. Mas mesmo cansado nós vamos trabalhar, não vamos? Porque é prioridade para nós trabalharmos, porque se nós não trabalharmos, o dinheiro não vem e o sustento não vem. Então aquilo é prioridade, mas o culto não é prioridade. Você percebe como nós pesamos, colocamos pesos diferentes nas coisas, e muitas vezes nós não estamos honrando as pessoas que estão aqui. Não é importante. O seu ato está dizendo isso, não é importante. Aquelas pessoas não são importantes, porque muito mais do que eu vir aqui receber uma bênção, eu estou vindo aqui para abençoar você. Nós somos abençoados quando nós estamos aqui.
Amém? Você é abençoado? Se eu sempre saio daqui abençoado, sempre, em qualquer reunião, culto, eu sempre saio abençoado. Mas o meu propósito de vir aqui é abençoar, é sair de mim bênção. E a sua presença aqui, querido, só o fato de você estar aqui, você já está abençoando as outras pessoas, porque você faz parte do corpo. Agora, por motivo qualquer, eu não vou, estou cansado, tantas coisas que nós inventamos, né, como justificativas, e não justificamos para o líder da conexão, para o seu discipulador, você está dizendo, não tem importância. Porque no nosso trabalho, se nós precisamos faltar, nós arrumamos uma justificativa boa, não é ou não é? Leva um atestado, liga antes, não vou poder ir, por causa disso e disso e disso. É assim ou não é? Mas na igreja não precisa, ela não tem prioridade. Não estou dando uma bronca em você. Nós precisamos subir o nível, alinhar o que é prioridade na nossa vida e o que não é. Seu trabalho é prioridade? Trabalho é prioridade. Então você justifica tudo e você dá conta, você dá importância, porque se você perder, ele é importante. Agora, a igreja, o culto não é importante, as pessoas não são importantes para nós? Não estou dizendo que você tem obrigação de vir no culto, ninguém tem obrigação, queridos. Somos livres. Mas precisamos entender o nosso compromisso com o corpo. Você precisa vir porque você tem entendimento. Você precisa ir para a conexão porque você tem entendimento. Eu sou importante lá e eles são importantes para mim. Quando estão entendendo, diga amém. É dessa forma que a igreja precisa entender. Então, quando eu justifico, quando eu me preocupo, né, o meu discipulador justifica, olha, eu não vou poder ir. Às vezes tem horário que o seu discipulador, hoje eu não posso ir, sabe, porque surgiu um negócio aqui, vou ter que fazer o cabelo, vou ter que, porque... Umas coisas que, simplesmente você está dizendo, a sua conversa comigo, o seu cuidado para comigo, querendo me ensinar a cuidar de mim, não vale nada, não tem importância e não dou prioridade para isso. Tenho outras prioridades, isso aí é segundo plano. É isso que você está dizendo com os seus atos, é isso que eu estou dizendo com os meus atos. Você entende? Então nós precisamos aprender a honrar, nos honrarmos uns aos outros primeiro, para depois poder ir lá no mundo e honrar as pessoas do mundo. Seja quem seja o bêbado, seja a prostituta, seja o gay, seja quem for. Às vezes pessoas que pensam, agem e vivem uma vida totalmente desregrada, bem diferente da sua, mas você honra, porque ela é um filho de Deus. Amém? Porque ela é um filho de Deus. Os versículos que nós lemos no começo, vamos lá, o trigo e o joio. Jesus explicando a parábola, não preciso explicar ela porque você, entendeu, é muito simples, muito fácil. Ele diz assim: deixa o joio crescer juntamente com o trigo, porque pode acontecer de você ter que, a hora que você for arrancar o joio, você se engane e arranque o trigo também. Porque o joio, enquanto ele não dá a semente, não dá o fruto, ele é idêntico ao trigo. Então vamos ver algumas coisas que nós precisamos atentar nessa parábola. Primeiro, o campo não é a igreja, queridos. Você ouviu talvez muitas vezes essa pregação, porque tem joio no meio da igreja. Jesus não está falando de igreja aqui, Ele está falando do mundo. O campo é o mundo. No mundo existem trigos e existem joios. Existem os verdadeiros filhos de Deus e aqueles que não são. E aqueles que não são muito parecidos com o que são. E o que ele diz? Deixa os dois crescerem juntos. Os dois vão compartilhar a mesma água,
os mesmos nutrientes do solo, o mesmo sol, os mesmos cuidados que o agricultor daria para o trigo, ele dá para o joio, sem fazer distinção. E quem é que vai julgar no final das contas pelos frutos? Quem é joio e quem é trigo? Quem vai julgar? Quem? É o trigo que vai julgar o joio? O Senhor vai julgar e os anjos virão e farão a separação do trigo e do joio. Não é minha função e sua função ficarmos julgando quem é salvo e quem não é salvo. Ah, porque tal e tal igreja é seita, não é salvo. É porque, queridos, não é nossa preocupação não tem que ser essa. Tal pessoa agiu assim, será que ela é salva? Tal pessoa morreu, foi salva ou não foi salva? Quem somos nós para julgarmos quem é salvo e quem não é salvo? A palavra de Deus, o que Jesus está falando assim, olha, trata todas as pessoas, dentro da igreja, fora da igreja, com a mesma honra, até chegar aquele dia que aquele que pode fazer o julgamento, vai fazer o julgamento e vai fazer a separação. Não é a nossa função. Portanto, nós tratamos todas as pessoas da mesma forma, com honra, servindo, abençoando, cuidando, amando, dando valor para elas, que elas têm como filhos de Deus, porque nós não sabemos quem é e quem não é. Então ele está dizendo, trate todos como filhos, trate todos como trigo, todos são trigo. Até que Jesus volte e faça a separação, todos são trigo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então existe a necessidade de nós aprendermos a valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, quem quer que seja. Eu gosto muito daquele filme A Cabana. Eu lembrei de um pedaço, de uma parte lá, onde aquele homem, que eu não lembro o nome dele, né, que perdeu a sua filhinha, está conversando com o Espírito Santo. O Espírito Santo diz assim, alguma coisa mais ou menos assim, que eu lembro: você está doente, porque você está se colocando no lugar de juiz, porque ele queria julgar e punir o homem que tinha feito aquilo com a filhinha dele. Você está se colocando como juiz, por isso você sofre. Quando nós nos colocamos no lugar de juiz, nós perdemos o nosso foco. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas para abençoar e cuidar. No outro momento ele diz: olha, o homem foi feito para ser amado, o homem não foi feito para ser juiz. Eu não posso julgar ninguém, nem você pode julgar ninguém, porque nós somos todos seres humanos e todos dependentes totalmente de Deus. Então eu olho para um, o outro olha para outro, e você olha para mim e fala: Juarez, não está fazendo certo. Ah, mas não é assim, não é assado. Ah, o outro lado, sabe, um monte de coisa que vai surgindo na nossa mente, porque eu não faria assim, e coisas desse tipo. Nós estamos aqui para viver uma vida de um relacionamento íntimo com Deus e proclamarmos o reino e honrarmos as pessoas. Esquecermos disso, nós nos tornamos religiosos e juízes que ficam julgando, mas ele está se envolvendo com um pecador. Jesus estava sempre no meio dos pecadores, e hoje a igreja quer ficar separadinha no seu canto e nem chega perto de um pecador, porque a igreja, de forma geral, nem chega perto de um pecador, porque senão, se eu vir aqui nesse lugar, alguém vai ver. Mas eu posso ir então numa boate? Jesus foi nas festas, qualquer festa. Você posso? Depende qual a motivação do seu coração de estar lá. É a mesma motivação de Jesus? Você pode ir em qualquer lugar. Qualquer lugar, se a motivação for a mesma de Jesus, para iluminar aquele lugar, pode ir em qualquer lugar, você tem liberdade. Nós, queridos, estamos aqui para honrar, para servir, todos da mesma forma. Não estamos aqui para arrancar trigo, arrancar joio, julgar quem é joio e quem não é. Um dia nós somos joio. Você não foi joio um dia?
mas hoje você é trigo. Jesus nos honrou entregando a sua própria vida ao nosso favor. Olha que honra que eu e você nós temos. Então nós precisamos mudar nossa mentalidade e começarmos a viver uma vida para honrar as pessoas. Senão nós não conseguimos honrar Deus. Uma vez eu estava indo trabalhar e comecei a reclamar com Deus de algumas pessoas, lá no comecinho da igreja. Aí o Espírito Santo falou assim, de uma forma tão nítida no meu coração, na minha mente, que parecia alguém tinha falado dentro do carro. Ele disse assim: você está falando dos meus filhos. Aí põe, né? Levei aquela pancada, aí eu entendi. Em outro momento, o Espírito Santo falou de uma forma tão intensa no meu coração a respeito de dar atenção e honrar as pessoas, seja quem seja, que aquilo me travou o coração, me deixou assim ansioso até. E hoje eu entendo, eu me lembrei, hoje eu entendo direito tudo aquilo que o Espírito Santo me falou lá. Foi uma conversa assim tão íntima, tão profunda no meu coração, mas eu não tinha entendido totalmente. E hoje eu estou entendendo melhor aquilo que o Espírito Santo falou lá, de honrar as pessoas, de dar o devido valor a elas, como trigo que são, porque eu não sei quem é e quem não é. Então considero todos, como Jesus falou, como trigo. E é assim que nós precisamos buscar viver. Agora, como viver isso, queridos? Como? Nos tornando cada vez mais semelhante a Jesus e tendo o olhar de Jesus para as pessoas e não o nosso. Eu só coloquei uma foto aqui de uma plantação de trigo. Não dá para identificar o que é joio e o que é trigo aqui, só para ilustrar. E depois uma foto do trigo e do joio quando ele dá frutos. Aí então é identificado. E somente nesse momento que há a separação. Eu quero viver, queridos, o meu desejo é viver de uma forma que eu honre as pessoas que estão ao meu redor, de todas as formas e maneiras. Eu citei aqui alguns poucos exemplos no meio da igreja aqui, das nossas atitudes. Mas de todas as formas e maneiras onde nós estivermos, honrar o caixa do supermercado, honrar a pessoa que fica lá trabalhando na gôndola, honrar o garçom que vem te servir, valorize o trabalho dele, porque nós costumamos ir vivendo de uma forma assim tão automática, e nós deixamos de valorizar pequenas coisas que são muito importantes para aqueles que estão do outro lado. Vamos vivendo com as nossas dificuldades, nossos problemas, só enxergando a nós mesmos, nossos problemas e dificuldades, e esquecemos de valorizar quem está ao nosso redor, nossos familiares, nossos amigos, pessoas que nos servem, a pessoa que vem pegar o lixo lá na sua casa, e tantas outras pessoas, o bêbado da rua. Você entende o que eu estou falando? Vocês ficaram muito quietinhos. Você entende o que eu estou falando? Você está alegre? Você conseguiu entender? Então vamos pedir ao Espírito Santo que nos leve a viver uma vida assim. Porque quanto mais nós, não estou dizendo que você não vive isso, eu estou dizendo que nós precisamos melhorar isso. Eu vivo isso, mas eu preciso, o Espírito Santo nos cobra para melhorarmos de uma forma muito profunda essa questão entre nós, na nossa vida, como uma forma de viver, não como uma obrigação, algo que vem de dentro. E essa palavra é só para despertar em você algo que o Espírito Santo quer começar a trabalhar em você, porque é Ele que vai fazer isso em você de uma forma mais profunda, para que o mundo perceba esse reino que nós estamos falando, que nós estamos pregando, e consegue ver coerência entre o que nós falamos e o que nós vivemos. Coloque-se em pé, por favor. Esse tempinho atrás,
Eu gostei muito da atitude, fiquei muito feliz. E nós precisamos, como igreja, como organização, estender isso, e de forma pessoal também estender isso, vivermos isso. Quando a Extensão Gourmet fez uns lanches aí, eles levaram os lanches lá para a Polícia Militar, acho que foi isso. Entregaram lá o lanche de graça. Existe a proposta, vamos entregar então também lá para os enfermeiros e enfermeiras do hospital. Um gesto simples, dizendo assim: nós valorizamos o seu trabalho. Você não acha que a igreja tem que viver assim? Viver isso? Eles vão até estranhar. Falar, nossa, mas será que não tem veneno nesse negócio aqui? Não é? Vão estranhar porque a igreja não faz isso. Vão estranhar muito porque, mas assim, de graça? O lanche gostoso desse, que eu sou fã, né? De graça. Sem pagar nada, não precisa pagar. Ou vão pensar assim, estão querendo algum favor. Porque eles não estão acostumados. O mundo não está acostumado a ser honrado pela igreja. Muito pelo contrário. O mundo está acostumado a ser acusado e apontado o dedo para eles, julgado pela igreja. Nós precisamos mudar essa atitude. Nós precisamos mudar essa visão que eles têm de igreja. Quantos concordam? Diga amém. Quantos estão comigo nisso? Diga amém. Nós vamos viver isso. Essa cidade precisa conhecer que tem um povo aqui que valoriza a vida deles, que os ama, de todas as formas, pequenos gestos, grandes gestos, no dia a dia, nas organizações da cidade. Eles precisam se acostumar com isso e perceber, não se espantarem mais quando alguém levar alguma coisa de graça. Não tem que pagar nada. Nós queremos agradecer vocês pelo trabalho que vocês fazem, pelo cuidado que vocês têm. É ou não é? Queremos ser essa igreja? Feche os olhos. Vamos começar aqui dentro então. Enquanto eles cantam a música, você poderia rapidinho sair do seu lugar. Eu sei que é desconfortável.